Olá, minha gente, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês que nos acompanham. Estamos aqui para o nosso segundo episódio sobre o tema Vivenciais o Batismo. Fizemos uma introdução no episódio anterior, o primeiro episódio. Aconselho que quem ainda não acompanhou o primeiro episódio, volte lá, porque se trata de uma introdução. E também, antes da introdução do conteúdo em si, toda uma explicação por que desse projeto, né? Então, em alguns episódios, nós estaremos trazendo aqui esse tema, Vivenciais o Batismo, e dessa forma fazendo reflexões a partir do sacramento do batismo. Então vamos iniciar esse segundo episódio trazendo a presença de nosso Deus, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por intercessão, sob o título de Nossa Senhora Rainha do Amor, nós iniciamos mais esse episódio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, no episódio passado fizemos uma introdução, mas ali a gente percebeu que o Espírito Santo, essa graça batismal que nós recebemos, esse sacramento, ele nos impele, nos impulsiona para que sejamos sal da terra, luz do mundo. Né? Foi muito bacana tudo aquilo ali que nós vimos a partir do catecismo. E hoje nós vamos fazer assim uma reflexão no Antigo Testamento sobre o batismo, tá? Então nós vamos passar hoje somente pelo Antigo Testamento e aí no próximo episódio, que será o terceiro, nós adentraremos no Novo Testamento a respeito do batismo. Muito bem, eu quero aqui estruturar com vocês essa reflexão em 4 pontos em que o próprio Catecismo da Igreja Católica traz para nós. Essa é a reflexão sobre o batismo e toda a sua fundamentação bíblica no Antigo Testamento, tá? Vamos deixar bem claro que isso é no Antigo Testamento, tá bom? Então, os 4 pontos que nós vamos passar hoje para que a gente possa refletir bem. Primeiro ponto, a água como origem do mundo. Daqui a pouquinho nós vamos ler a passagem bíblica lá em Gênesis, no capítulo 1, sobre esta água. Depois nós vamos passar pelas águas do dilúvio, a Arca de Noé. Em terceiro momento, nós vamos passar pelo Mar Vermelho, a travessia do povo, tá? Libertos da escravidão e passando a pé enxuto, entre o Mar Vermelho. E por quarto ponto, como eu disse para vocês, são 4 pontos, a travessia do Rio Jordão. Cada uma dessas passagens bíblicas, desses fundamentos bíblicos do Antigo Testamento, é uma prefiguração para o batismo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é claro, assim dessa forma, o nosso próprio sacramento, quando nós recebemos, tá bem? Então vamos por partes, vamos pegar a nossa Bíblia e nós vamos em Gênesis, no capítulo 1. Não vai dar aqui para eu fazer a leitura de todas as citações bíblicas, tá? Eu vou aqui apresentar para vocês, deixando como tarefa aí de aprofundamento, no caso que vocês possam fazer assim um aproveitamento ainda melhor, buscando na sua Bíblia tudo que nós vamos comentar aqui. Nesse primeiro momento, então, nós vamos fazer uma leitura que está em Gênesis, no capítulo 1, e vamos ler aí o versículo 1 e também o versículo 2, tá bem? Versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós queremos aqui, principalmente nesse segundo versículo, comentar um pouquinho sobre esta realidade do batismo, né? Para falar do batismo, nós precisamos falar da água,
tá bem? E esta água aí de Gênesis é a água da origem, tá? Esta é a água que é fecunda. É por intermédio e através dessa água que o Espírito Santo sopra, né? Os teólogos, né, trazem para nós nas exegeses da Sagrada Escritura que o Espírito Santo é ruá, sopro. E a Bíblia aqui, né, a Bíblia, a tradução que eu fiz para vocês é a tradução da Ave Maria, vai dizer para nós que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Essa água aqui, nesta origem, lá, né, como já diz o próprio nome, Gênesis, a origem da criação do mundo, da criação da vida. Então a água, nesta passagem bíblica, traz para nós vida, significa a origem da vida. O Espírito Santo que sopra, o Espírito Santo que está sobre ela, agora começa a dar origem, tá bom? Tanto é verdade que depois, né, na sequência, vai o relato da Bíblia prosseguir, dizendo que Deus vai dando ordem para que todas as coisas possam ser constituídas, tá bem? Pela força da palavra, mas por esta graça do Espírito Santo que sopra sobre a face das águas. Essa água que é a origem do mundo, o catecismo vai dizer para nós que esta água, ela é incubada pelo Espírito Santo, né, gente? O que é incubada? Incubada significa exatamente aquela graça de ser um local fértil. É um local agora que pelo Espírito Santo começa a dar e gerar vida, tá? Incubada. E é mais interessante perceber que a terra era sem forma e vazia. É assim que se inicia essa leitura. Sem forma e vazia, ou seja, não tinha nada a não ser a própria água. Mas a água em si, aqui, ela não constituía, né, a origem de uma vida nova, mas ela precisou e necessitou da graça do Espírito Santo, esse mesmo que pairava sobre ela, e não só pairava, mas soprava, sopro, ruá, Espírito Santo, tá? Nesta fecundidade, então, nós percebemos que do nada, do caos, Deus faz o mundo. E aí a importância desta água, ela é então a origem da vida, tá bem? Eu gostaria que vocês fossem percebendo que a vida sempre está aí sendo trabalhada, tratada nesta realidade da água, principalmente nessa passagem que nós estamos fazendo aí de Gênesis, tá bem? Então este é o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar no Antigo Testamento quando nós queremos fazer uma reflexão a respeito do batismo. Compreender que esta água da origem, de fato, é a água que dá o início a partir do caos, ou seja, a partir do nada, Deus realiza então a obra da sua criação. Tá bem? Nós podemos então refletir a cada um de nós, no nosso batismo, o que somos nós sem o sopro do Espírito Santo. O que somos nós sem esta água que é aspergida ou somos imergidos, tá? Assim como eu já disse no episódio passado, em alguns lugares temos aí as piscinas batismais, não só a aspersão, mas tanto aspergido como imergido, nós somos de fato mergulhado no próprio Cristo. Agora esta realidade do mergulho no próprio Cristo, nós vamos ver no próximo episódio, porque hoje nós estamos vendo os fundamentos, ou seja, as pré-figurações do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tá? Então o primeiro ponto é esse, guardem bem aí para que vocês possam estruturar. As águas da origem, tá bem? Esta água que gera vida, que é fonte de vida e também fecundidade, tá bem? Então a água é fonte, de fato, aqui na origem do mundo, tá bem? Segundo ponto que nós tocamos aqui, que eu falei para vocês, é sobre a Arca de Noé. O que tem a ver a Arca de Noé? Tá aí mais um relato
onde a água vem também para testemunhar a vida. Mas aqui já é uma outra dimensão. Enquanto que Gênesis nos fala da origem, a água do dilúvio, no caso aí da travessia da Arca de Noé por todas essas tempestades, né? Esta água que se formou, ela é uma prefiguração da salvação. Veja bem, primeiro, Deus ordena a Noé que com a sua família, juntamente com aqueles que pudessem ouvir, entrassem dentro da arca. Né? Então, um lugar abrigo, inclusive, um abrigo seguro, né? Um lugar seguro, um abrigo seguro. Inclusive, essa é uma prefiguração da própria igreja também, esta grande arca, onde Deus nos convida a entrarmos. Então, no nosso batismo, nós entramos, nos tornamos filhos, né? E quando nos tornamos filhos, também nos tornamos pertença dessa igreja, corpo místico de Cristo Jesus. Este lugar é um porto seguro? Sim, é a proposta e esta é a graça do próprio Cristo, quando nos convida a sermos batizados e a sermos incorporados nesse corpo místico. Nos tornamos um só corpo, nesse caso, cada um de nós formando como membros, né? E membros que têm a sua vida, a sua função, a sua particularidade, e cada um de nós somos especiais nesse quesito, neste sentido de sermos de fato o corpo de Cristo. Muito bem, a Arca de Noé representa isso, né? Esta grande barca, onde a igreja hoje nós falamos sempre que ela é esta grande barca da salvação, né? Então, lá no dilúvio, Deus não deixou o seu povo à deriva. Tinha um lugar seguro. Ouviu aqueles que tinham ouvidos para ouvir o apelo de Noé. Contudo, não foram salvas muitas pessoas. Ali foram salvas algumas poucas pessoas. Para ser mais exato, apenas 8 pessoas foram salvas. Esta é a família de Noé. 8 pessoas foram salvas. Agora entendam comigo. Estas pessoas entraram na arca, esta grande barca, e ali presenciaram as águas subindo. E à medida que as águas subiam, a humanidade ia submergindo. Essa humanidade iam ficando debaixo d'água. Então aqui também a água significa morte. Também ela é morte, contudo essa morte, ela não é uma morte em vão, porque quando as águas baixaram, Noé, depois é até interessante se você procurar na sua Bíblia o relato da história do dilúvio, e aí as águas baixam, Noé já se sente seguro, desce toda a sua família, os animais. E aqui há uma prefiguração do que? Morreu tudo aquilo que era velho, né? Imergidos, né? A criação que foi imergida, todas aquelas pessoas que foram imergidas ali, também foi imergido toda a realidade dos vícios. O sepultamento do pecado está ali, submerso agora. E Noé, né, salvo pela mesma água, porque a barca, ela flutua, ela está salva, não está à deriva, muito pelo contrário, está sob o controle de Deus, a proteção de Deus, essas pessoas estão protegidas ali. E quando Noé então sai da arca, os vícios, os pecados submergidos ficaram todos eles lá, submersos. E agora há uma purificação. O que é essa purificação? Já é prefigurada nessas 8 pessoas. A humanidade foi purificada. Foram 40 dias. É claro que você que me acompanha precisa entender que 40 também é aqui uma simbologia. Foi um tempo necessário. Esta água toda foi um tempo necessário, e nesse tempo necessário houve purificação. Esta mesma água do dilúvio que salvou, né, por intermédio da arca, ela também submergiu, ou seja,
gerou mortes, claro, aquelas pessoas que não subiram na arca ou nessa grande barca, né? Essas pessoas que não creram nas profecias de Noé, nos grandes apelos do convite de Noé, essas pessoas morreram com elas todos os seus vícios e a face da terra foi renovada com esta família, estes 8 que foram salvos, tá bem? Então aqui, na verdade, é tudo uma pré-figuração, tá bem? O mais importante aqui nessa história do dilúvio, quando nós trazemos para esta realidade do batismo, é compreender que há um nascimento novo da humanidade, tá? Você vai ler a história aí na sua casa e você vai ver o que? Deus percebeu que a humanidade estava perversa, que o coração do homem estava inclinado para o mal. Deus deu uma oportunidade, enviou Noé e anunciou antes, né? Deus não mandou uma catástrofe para matar o seu povo, mas ele fez um apelo, ele se utilizou de Noé e pediu. Noé conseguiu salvar apenas a sua família. Mas essa família é o simbolismo de toda a humanidade renovada, tá bem? É uma nova vida, é uma nova proposta agora. Noé e sua família é um novo, tá? Assumindo uma vida nova, porque tudo que era velho, tudo que era vício, tudo que era pecado, toda desobediência, inclusive, ficou lá, submersa nas águas do dilúvio, tá? Isso vai depois, mais tarde, nos levar a compreender o que é o nosso batismo em Cristo, tá? Não vou adiantar aqui, mas posso ir fazendo uns paralelos e algumas ligações para que você compreenda, né? Primeiro, o nosso ponto aí, esta água da origem de Gênesis, que o Espírito Santo sopra, e esta água que é fonte de vida e fecundidade. Segundo lugar, esta arca de Noé aí e esta água do dilúvio, que é a prefiguração da salvação. Foram salvas essas pessoas da família de Noé, salvas da água e também ao mesmo tempo essa prefiguração do nascimento do novo. Uma nova humanidade surge agora. Sepultou-se os vícios, sepultou-se tudo aquilo que era velho e agora nasce uma santidade, uma nova humanidade. Isso em Cristo tudo acontece. Depois nós vamos ver isso, os fundamentos bíblicos do Novo Testamento e o próprio batismo de Jesus Cristo nos leva a perceber toda esta realidade, tá bem? Terceiro ponto, né? Nós estamos aqui, como já disse para vocês, nos estruturando em 4 pontos fundamentais do Antigo Testamento para a compreensão do nosso batismo e o batismo de Jesus Cristo. E aí depois nós podemos juntar tudo isso, né, para as nossas reflexões, tá? Mar Vermelho, tão famoso, né? E quando nós assistimos, quando era criança, eu assistia muito, principalmente na época do Natal. Não sei porquê, mas na época do Natal, na novena, tinha muito disso e a gente assistia muitos filmes. Entre eles estava lá o Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho. Eu gostava quando Moisés, eu via nas imagens, Moisés cravava o bastão dele, né, o cajado dele, assim na água, e aquele marzão abria, aquela coisa bonita, lógico, ali bem cinematográfica, mas uma realidade acontecida, uma realidade bíblica, tá? E este Mar Vermelho também vem trazer para nós aqui a expressão da morte, tá bem? Repito mais uma vez, a água é fonte de vida, a água também é fonte de vida nova, é a prefiguração de um novo nascimento da humanidade, e agora nós devemos falar também da água como libertação, mas também ainda de morte, a exemplo aí do dilúvio, onde morrem os vícios. E aqui nós temos nessa passagem bíblica da travessia do Mar Vermelho, o sepultamento daqueles que perseguiam o povo, daqueles que oprimiam o povo. Então toda a opressão foi sepultada, tá? E o povo foi batizado pelas águas do Mar Vermelho. Eles atravessaram a pé enxuto, contudo, cavalos e cavaleiros que os perseguiam, estes morreram. Aqui também há essa prefiguração desta realidade de uma libertação do povo de Israel, acima de tudo,
que fugia dessa opressão, mas nós trazemos também aqui a realidade dessa morte, tá? Então você para imaginar e ficamos pensando todas essas prefigurações do Antigo Testamento que fala de morte. Então, aqui sempre fazendo a ligação dos pontos em Jesus, quando ele morre lá na cruz, o que acontece? Lá na cruz, morre com ele todos os pecados, tá? Morre o pecado. Jesus, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence os vícios. Esta é a ação da água aqui prefigurada no Antigo Testamento, tanto no dilúvio, como nós acabamos de refletir, quanto também aqui agora no Mar Vermelho. Essa libertação de Israel que vai prefigurando então um povo nascido das águas, né? Então esse povo que nasce das águas é uma vida realmente nascida porque viviam toda uma realidade opressiva, né, no Egito, eram escravos e agora estão libertos, né? Esse êxodo é muito importante, nós compreendemos, porque ele vai permear, inclusive, toda a linha da história do povo de Israel, chegando até os tempos do próprio Cristo Jesus, e depois vários elementos na religião judaico-cristã são trazidas aí dessa prefiguração. Tanto é que do batismo nós estamos falando dele aqui, destas realidades, né, como uma linha da história do povo de Deus. É esse povo que se liberta, né? E quão bonito se a gente pudesse pegar desde lá das casas que são marcadas com o sangue do Cordeiro, né? E aquela noite onde passa a morte, tá? E os filhos de Deus, as casas cujo estão marcadas ou demarcadas nos umbrais, nos portais, esse espírito da morte não entra, né? Mas aí morre os primogênitos do Egito, e é a partir daí que o povo então ganha o caminho, né, para ir embora, a suposta libertação até então, porque a libertação só chega depois da passagem do Mar Vermelho, porque os opressores os perseguem, né, até que encontram-se com a morte. Cavalos e cavaleiros fundaram, tá? Então Jesus também lá na cruz, depois nós vamos ter que falar nisso, quando nós estivermos vendo algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, Jesus lá na cruz também passa por esta realidade da morte, mas também que gera vida em nós, tá? E o próprio catecismo, né, eu separei aqui o inciso, o 1220 aqui do nosso catecismo, ele vai falar sobre esta morte aí no qual a água simboliza, né? Se a água de fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo de morte, razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz por este simbolismo. O batismo significa a comunhão com a morte de Cristo, tá bem? E por fim, para a gente encerrar, o quarto ponto aí, que é a travessia do Rio Jordão. Aí já está o povo de Deus com Josué atravessando o Rio Jordão. Aí você diz, o que tem a ver o Rio Jordão com a realidade do batismo? O Rio Jordão, quando o povo atravessa o rio ali, né? Mais uma vez aqui, se parece muito com a história de Moisés que faz o povo atravessar a pé enxuto, abrindo as águas do Mar Vermelho. Agora Josué, o seu sucessor, né, vai fazer o povo passar a pé enxuto pelo Rio Jordão. Da mesma forma, né? Toca a planta dos seus pés na água e a água se abre para que o povo atravesse. Atravesse para quê? Aqui já é diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, eles estavam fugindo da opressão, fugindo dos seus opressores, buscando a libertação, sair da escravidão. Aqui não. Aqui eles estão a caminho de uma conquista. Então eles vão atravessar
esse Rio Jordão para entrar na terra prometida. Então a terra tão prometida que foram feitas para eles ainda lá no deserto, a terra onde mana leite e mel, está bem próxima agora. E eles, é claro, depois vão ter que lutar por essa terra. Aí nós conhecemos o famoso cerco de Jericó. Mas se eles não têm como atravessar o Rio Jordão, não tem como chegar ao outro lado da margem. O que significa isso? A travessia do Rio Jordão é a imagem da vida eterna, tá bem? A nossa nova Jerusalém, ou seja, para nós, o nosso céu, tá? A nossa terra prometida por Jesus. Tá? Jesus, então, na sua morte, ele não nos deixa órfãos, mas ele nos promete que ele estará conosco até os confins do tempo, pela graça do Espírito Santo, e que depois, de uma vez nós tendo vencido esse período da nossa passagem aqui na face da terra, nós teremos uma nova passagem que é exatamente a nossa Páscoa, mas acima de tudo pela graça do batismo, prefigurando aqui no Rio Jordão, nós estamos fazendo a travessia. Então esse período que você está aí lutando com a sua vida, lutando para ser cristão, lutando para vivenciar o seu batismo, essa é uma travessia já prefigurada no Rio Jordão, e essa travessia ela só pode acontecer pela graça do batismo, o batismo que nós recebemos, tá, gente? Então são esses 4 pontos fundamentais para entendermos o batismo no Antigo Testamento. Por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Então precisamos, acima de tudo, compreender que esta água, ela simboliza o caos. O que é o caos? A origem da vida, onde não existia nada, absolutamente nada, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas e soprava, o sopro de Deus sobre essas águas, fazendo ali ela se tornar fonte de vida. Quem vai ser a nossa fonte de vida no Novo Testamento? Fonte de vida inesgotável, o nosso próprio Cristo Jesus, que do seu peito, depois na cruz, vai abrir-se e jorrar água e sangue, ou sangue e água, e isso a gente vai deixar para o próximo episódio, tá bem? Então, caos, vida, purificação, tá bem? Então, a água vai sempre nos lembrar isso. Onde não existia nada, ela faz existir. Passa a existir pela graça de nosso Deus no sopro do Espírito Santo. Ela também, então, vai aí gerar vida, mas também vai purificar. A sua simbologia da morte é uma morte que faz gerar um novo, tá? Isso aconteceu lá com Noé, no dilúvio. Isso aconteceu lá com a travessia do Mar Vermelho em Moisés, uma vida nova para esse povo, e isso também, de certa forma, aconteceu no Rio Jordão, quando o povo atravessa, pronto, já estão do outro lado, prontos para assumir a sua terra prometida, tá bem? Eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês, pedindo que continue acompanhando a gente. Eu peço desculpa porque semana passada eu não consegui colocar o vídeo, porque nós tivemos alguns acontecimentos que realmente me impediram, mas estarei caprichando para que todas as quarta-feiras nós possamos colocar o vídeo aqui para você, tá bem? Desejo que você possa mergulhar nessas reflexões, tá bem? Fica as dicas aí para você fazer a leitura na sua Bíblia, procurando essas passagens para que você possa compreender melhor esta simbologia que o Antigo Testamento, ou essas prefigurações que o Antigo Testamento já traz para nós. Um grande abraço para cada um de vocês. O meu beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ele precisa crescer, e também ative o sininho. Quando você ativa o sino, o que acontece? Todas as vezes que eu lançar, ou a comunidade Amor Maior lançar um material para você, você vai ser avisado lá no seu aparelho de celular ou até no seu notebook, no seu PC, onde quer que você esteja nos assistindo, né? Qual seja o seu aparelho, você vai ter lá uma notificação de que o conteúdo novo está chegando, tá bem? Encerramos então com a graça de Deus e a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te peço desta água que tu tens, essa água viva, meu Senhor.
sede, tenho fome de amor. E acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus estás, em Deus também és Deus. E Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde